Boa tarde, pessoinhas. Então, vamos para a nossa aula de história de hoje. O Brasil que os imigrantes do século XIX encontraram. Vamos ver um videozinho primeiro. A imigração muda a cara do Brasil no final do século XIX. Mão de obra mais capacitada do que o escravo, o imigrante coloniza grande parte das terras do sul brasileiro, desenvolvendo novas lavouras e influenciando a formação de nossa própria cultura. A tarefa não é fácil e, às vezes, trágica. Para que os estrangeiros possam se estabelecer, as empresas contratantes desalojam e até exterminam alguns grupos indígenas que habitavam a região. Alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes vão chegando e mesclando seus conhecimentos na construção de uma nova nação. Mas existe um outro motivo para a imigração. Café que nasce até nas serras, e seja nas terras onde não há copaíba e o jacarandá. Principal referência da economia brasileira, a produção de café não para de crescer e necessita cada vez mais de trabalhadores. Os italianos são os que chegam em maior número, e a maioria segue para as fazendas do interior paulista, onde trabalha em regime de semi-escravidão. Na virada do século, o Brasil responde por 80% da produção mundial de café. Os fazendeiros enriquecem, e a cidade de São Paulo se transforma, criando novos bairros para abrigar a riqueza emergente. Os bairros mais antigos abrigam a legião estrangeira, que adapta a sua herança cultural aos costumes brasileiros. Toda essa euforia faz com que os cafeicultores produzam muito mais do que o mercado é capaz de consumir. O preço do café despenca e milhões de sacas excedentes são queimadas. A crise, no entanto, é contornada pela política governamental do café com leite, que alterna a presidência da República entre paulistas e mineiros e defende os privilégios de suas oligarquias. Em 1906, o Convênio de Taubaté faz com que a produção excedente de café possa ser comprada pelo governo. Para isso, o Brasil contrai novos empréstimos internacionais e compensa o prejuízo dos fazendeiros. A economia se fortalece, os empresários do café agradecem, mas ninguém paga a conta e a nossa dívida externa não para de crescer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Continuando sobre o Brasil que os imigrantes do século XIX encontraram. As imagens revelam o aspecto das cidades brasileiras no século XIX, quando começaram a chegar os primeiros grupos de imigrantes. As principais cidades. Casários, em Salvador, em 1880, e lá embaixo a outra de 1824, nas ruas de Recife, os escravos ali chegando, né? Então, ali nas ruas de Recife, capital da capitania de Pernambuco, era comum encontrar muitos africanos escravizados. E nessa de cima, os cenários casários em Salvador. Aqui em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A cidade de Salvador continuou a crescer. No final do século XVII, a população era de 60 mil habitantes. No final do século XVIII, eram 145 mil. Salvador tinha aproximadamente 60 mil habitantes no fim do século XVII e cerca de 145 um século mais tarde. Então, foi crescendo realmente, né? Na outra imagem da página 131, cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto hoje, em 1820, uma pintura, né, de Arnold Julien. A descoberta do ouro e diamante provocou o aumento da população na região das minas e o enriquecimento de algumas pessoas envolvidas na extração e no comércio de minérios. Na segunda metade do século XVIII, o ouro começou a diminuir, porque eles já estavam tirando bastante, então não tinha muito ouro.
e os mineradores pagavam pesados impostos ao rei de Portugal pelo minério extraído. Então, eles tinham que pagar os impostos sobre o ouro que eles retiravam da terra. Na cidade de Rio de Janeiro, de Ardo, no século XIX, que é outra pintura aqui, quando a cidade do Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, em 1763. Recebeu melhorias de infraestrutura, como a iluminação das ruas, que até não tinha, com lampiões sustentados com braços e postes abastecidos em azeite de peixe. Com a chegada da família real, em 1808, foram feitos novos investimentos, como a criação do Jardim Botânico, além de novas escolas, teatro e ruas mais largas e pavimentadas, que até então não tinha nada. Então, com essa chegada da família real, foi dando uma melhoria para eles terem uma qualidade de vida um pouquinho melhor. E aqui embaixo, outra pintura de Thomas Ender, da cidade de São Paulo. Continuava sendo modesta comparada às outras cidades brasileiras, como Salvador e Rio de Janeiro, no início do século XIX. Então, em São Paulo continuava a mesma coisa, só as outras que mudavam bastante. O café. No campo havia imensas propriedades agrícolas dos grandes senhores de terra. Existiam também pequenos lavradores, criadores de gado e trabalhadores pobres que muitas vezes dependiam dos favores dos senhores fazendeiros para sobreviver. A partir de 1850, o café já era um importante produto de exportação, vendido para outros países. As fazendas mais produtivas estavam localizadas nas terras dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na região conhecida como Vale do Parnaíba. Neste mesmo ano, uma lei proibiu o comércio de escravos. Essa situação criou dificuldades para os fazendeiros do Vale do Paraíba e estavam colhendo e vendendo muito café. Então, ele foi proibida o comércio de escravos e como é que eles iam achar trabalhadores para vir colher esse café, que eles estavam colhendo muito. Eles precisavam de mais escravos. A primeira solução foi comprar os que já viviam em outras regiões do Brasil. Alguns fazendeiros decidiram, então, procurar outra solução, trazer os imigrantes para a lavoura de café. Foi aí que começou a vir os imigrantes, né? Então, a atividade vai ser, observe as imagens das cidades brasileiras nas páginas 130 e 131 e escolha uma delas e preencha a tabela a seguir. Então, lá na página 130 e 131, vão escolher umas das imagens lá e vão preencher a cidade escolhida, autor da imagem, data da imagem e como era a paisagem. Vão fazer um relato ali de como era a paisagem. Tinha casa, pouca casa? Vão colocar ali. Na página 133, acompanhe no mapa o caminho das plantações de café e numere corretamente a sequência dos fatos. Então, vão observar o caminho do café e vão colocar lá. De 1865 a 1885, o Nordeste do estado de São Paulo passou a ser um grande produtor de café, que parte ali da legenda que é número 1, número 2 ou número 3. Então, vão colocar ali qual que é, dando a sequência do caminho. E tem na legenda ali, tem na legenda do mapa. Aí vocês vão colocar o que veio em primeiro, o que veio em segundo, o que veio em terceiro. Na ABC, ok? Leia as informações do gráfico e responda. Lá vamos para outra página. Olhando ali as informações do gráfico, tem a legenda, a participação da produção de produtos agrícolas. Então, vão escrever lá. Escreva o nome dos produtos cultivados no Brasil durante o século XIX. Está lá no gráfico. Está lá no gráfico. Circule no gráfico o principal produto de exportação do ano de 1821. Qual que era o produto maior, que tinha maior exportação? Vamos circular lá no gráfico. Escreva o nome do produto predominante na exportação brasileira a partir de 1831, até o final do século XIX. O que era? O que era o produto predominante? Que só tinha isso para exportação. E na 4, observe a tabela, a quantidades de escravos do Brasil no final do século XIX. Então, vão observar ali quanto que era a quantidade e qual que era a população. E vão fazer o seguinte, analise a tabela sobre a quantidade de escravos em relação à população total no Brasil do século XIX e circule. De azul, as províncias mais povoadas. Então, qual que era a província mais povoada? Vão circular de azul.
De vermelho, aqui tinha uma população de escravos grande em relação ao habitante, que tinha mais escravos do que habitantes, e de verde, a província que tinha menor número de escravos, que quase não tinha números de escravos. E ali você é um viajante. Imagine que estamos no ano de 1879. Você é um viajante e quer conhecer as fazendas de café. Veja as imagens a seguir. Então, aqui vai ter lá duas imagens. Terreiro de café da fazenda Quiquiti, no Rio de Janeiro, e antes da partida para a roça de 1860. Então, essa aqui, junto com a outra ali, ó, colheita do café em 1902. Por meio das imagens, você visitou várias fazendas e cada uma teve uma impressão diferente. Descreva nas linhas suas impressões. Oriente-se pelo roteiro a seguir. Fazendas em que você encontrou só escravos trabalhando, fazendas em que havia crianças no terreiro observando o trabalho e fazendas de café onde homens e mulheres trabalhavam juntos. Então, vamos fazer ali, escrever ali. O que você visualizou nessas fotos, tá? E depois vai ter uma atividadezinha lá no plural para vocês fazerem lá também, tá? Sobre essas atividades aqui do... As atividades de revisão vai ser lá na página 173. O Brasil e os imigrantes. O Brasil que os imigrantes do século XIX encontraram. Então, imagine que você foi contratado para fazer uma pesquisa sobre a vida no campo e nas cidades do Brasil, no século XIX. Escreva pequenos relatos nos quadros abaixo. As cidades dos séculos XIX e as fazendas e a vida no campo do século XIX. Pode retirar alguma coisa do texto ali também, tá? Do texto que a gente leu agora, dos trechos ali das páginas 130 até a página 132, tem relatos ali. Então, você pode tirar alguma coisa dali para fazer, tá bom? E é isso por hoje, né, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a prof. E aí vai ter umas atividades para fazer lá no plural também, tá? De história é isso. Fiquem bem, tá? E eu vou mandar uma atividadezinha de caligrafia para fazer no caderno também, ok? Beijos, até mais.